Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje é o nosso quarto encontro da série Ele é, a identidade de Cristo Jesus. E a partir dessa mensagem, todas as outras que seguirão serão transmitidas através desse canal aí no YouTube, devido ao momento delicado que nós estamos vivendo na propagação do Covid-19. Hoje o isolamento social é mais do que uma recomendação, é um decreto municipal e nós, cristãos, devemos seguir, acatar e dar o exemplo para toda a nação. Aliás, pegando um gancho com essa situação, são nesses momentos difíceis que o nosso coração muitas vezes ele é tomado por insegurança, por medo e ansiedade, não é verdade? Diante da pandemia do coronavírus, nós nos perguntamos até quando isso vai prosseguir? Até lá, o que será que pode acontecer? Qual é a resposta que a ciência pode nos trazer? E essas perguntas, elas são reais, mas elas podem se tornar extremamente perigosas a partir do momento que o medo vai se tornando protagonista e então nós começamos a nos questionar aonde está a resposta para a vida. A mensagem de hoje, ela é o antídoto para o medo. A mensagem de hoje é para você que luta contra a ansiedade, que luta contra o medo. A mensagem de hoje é para todos nós que, de certa maneira, somos ansiosos, pois a resposta para a vida é confiarmos em Cristo Jesus, que Ele é o nosso bom pastor. Ele é o bom pastor que nos lidera, nos conduz e nos guia para uma vida plena e vida abundante. Cristo Jesus, Ele é o bom pastor que guia sempre para a vida. E nunca, mas absolutamente nunca, Ele nos guiará em direção à morte. Então essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você. O tema dessa mensagem é Ele é o bom pastor. E diante desse tema eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia no texto do Evangelho de João, capítulo 10, do verso 11. Evangelho de João, capítulo 10, verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Palavras de Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai de amor, nós estamos diante da tua palavra. Palavras de Cristo Jesus, que se identifica como o bom pastor. Ó Deus, nós clamamos para que o teu Santo Espírito ministre os nossos corações, lançando fora todo medo e nos guiando em direção à vida que Cristo Jesus oferece. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Jesus, ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Sejamos claros com essa metáfora. Se Cristo Jesus é o pastor, quem nós somos? Nós somos as ovelhas. É importante a gente compreender o que Cristo Jesus quer dizer quando ele nos chama de ovelhas. Ovelha é o animal mais mencionado na palavra de Deus. Talvez você não saiba, mas a ovelha é mencionada na Bíblia cerca de 200 vezes. O segundo animal mais mencionado na Bíblia, por incrível que pareça, são os cachorros. Né? Os cachorros eles são mencionados por 44 vezes na Bíblia. E você que ama gatos, eu tenho a notícia não tão feliz de que os gatos não são mencionados nenhuma vez na Bíblia. Não há menção de gatos na Bíblia, a não ser que você contabilize os leões que fazem parte da família dos felinos, ok? Mas fato é que Cristo Jesus, ele nos chama de ovelhas. E se você pertence, por um acaso, a uma geração onde a sua maior proximidade com uma ovelha foi através da ovelha Suzy, da Peppa Pig, então você deve estar se perguntando o que será que Jesus quer dizer quando ele nos chama de ovelhas. Então, se prepare, porque ovelha não é elogio. Ovelha é uma
certa má notícia, porque a ovelha, ela é um dos animais mais estúpidos da terra. E se eu sou uma ovelha, bom, então eu tenho o grande desafio de lidar com a minha própria tolice. Então eu queria nesse momento compartilhar 4 principais características desse animal interessante chamado ovelha. Acompanhem comigo. A primeira característica que eu quero compartilhar com você é que as ovelhas elas se perdem facilmente. Eu não sei se na mente de Cristo Jesus ele está fazendo uma distinção entre carneiro e ovelha, uma distinção de gênero, mas fato é que as mulheres parece que elas se perdem mais, né? Não sei, talvez aqui em casa a minha esposa tenha que utilizar o Waze até para chegar no mercado para fazer compras, do contrário ela pode se perder. Independente disso, todos nós nos perdemos, né? Em Isaías capítulo 53, verso 6, a palavra de Deus diz que todos nós nos desviamos, todos nós nos perdemos em nossos próprios caminhos. Olha só que interessante. Nos perdemos nos nossos próprios caminhos. Sabe o que isso significa? Isso significa que a gente tem aquela tendência de achar que a gente sabe tudo. De virar para Deus e falar, Deus, não é por ali não, Deus, é por aqui. Olha, Deus, eu acho que você não está entendendo o que você está fazendo na minha vida, né? Embora você seja o seu Deus, me desculpa, mas eu posso te dar uma dica? Não é por aí que eu quero ir, não. Eu quero seguir por esse caminho. E nós temos essa tendência um tanto burra de tentar encontrar o nosso próprio caminho da felicidade, e é nessa busca de seguir o nosso coração, que é enganoso, é que a gente se perde em nossos próprios caminhos. Sabe qual é o resultado disso? A gente se encontra em decisões extremamente ruins e nós ficamos perdidos. As ovelhas, elas se perdem facilmente. Essa é a primeira característica. A segunda característica da ovelha é que, além de ela se perder facilmente, ela é totalmente indefesa. Preste atenção no reino animal. Existem bichos que detêm um poderoso bico para se defender, outros possuem poderosos chifres para combater os seus rivais, outros ainda, os felinos, né, eles possuem perigosas garras e unhas, sejam também os equinos que possuem uma força incalculável, quase que de um coice, e até pequenos animais, pequenos insetos possuem poderosos venenos para se defender. Mas e a ovelha? A ovelha, ela não tem absolutamente nenhum mecanismo natural de defesa. Ela não tem. Pelo contrário, o que a ovelha tem é lã. Ela não é um animal pronto a contra-atacar. A ovelha é um animal fofinho. Ela é fofa. Ela é sensível. Ela é indefesa. Ela é vulnerável. E assim somos nós. Principalmente diante dessa situação que a gente vive de coronavírus, isso revela a nossa fragilidade, isso revela a nossa vulnerabilidade. E sem a presença do bom pastor, sem a presença de Cristo Jesus, nós estamos vulneráveis a toda sorte de mentira, do pecado, da desconexão, da maldade e de ataques do inimigo. Porque as ovelhas, elas são indefesas. Elas se perdem, elas são indefesas e elas são teimosas. Um dia eu ouvi uma história interessante sobre 2 ovelhas que queriam passar por entre uma fenda numa rocha. E as 2 tentaram entrar ao mesmo tempo. E logo elas se debateram e encaixaram ali. Ao invés de uma ceder ou de ambas engatarem a ré, né, e começar a voltar, ambas tentaram seguir em frente na mesma direção e elas foram se apertando ao ponto que elas entalaram na fenda daquela rocha. Quantos de nós não fazemos a mesma coisa? Quantos de nós não somos tão teimosos e entalamos em nossas próprias decisões, né? Quantas vezes eu já escutei, pastor, parece que todo o meu relacionamento, todos os meus relacionamentos dão errado, é só gente ruim que acaba se relacionando comigo. E eu sempre penso, onde você está procurando relacionamentos?
Não seria o seu dedo podre, ou o local, ou o tipo de pessoa que você procura? E aí outra pessoa me diz, pastor, eu tô com falta de dinheiro, está faltando dinheiro, meu problema é sempre esse, vira e mexe, eu tô com falta de dinheiro. E aí eu chamo ela para pensar, seria falta de dinheiro? Ou seria um outro probleminha chamado consumismo? Seria falta de dinheiro ou seria o fato de que você gasta mais do que você recebe? Seria uma falta de educação financeira? E geralmente quando nós tocamos nesses pontos, né, as ovelhas elas ficam bravas, elas ficam ariscas, porque a grande verdade é que quando nós tocamos em pontos frágeis e verdadeiros, nós revelamos a nossa teimosia. Né? As ovelhas elas são teimosas, elas são indefesas, elas se perdem. E a quarta característica é que as ovelhas elas são sujas. As ovelhas são sujas. Você deve estar pensando, não, pastor, mas eu já tirei uma foto com uma ovelha, eu já abracei, ela estava tão cheirosinha. Claro, muito provavelmente ela estava, eu acredito em você. Você tirou uma foto, muito provavelmente, numa feira de agronegócios. E lá você tirou foto junto com uma ovelha que simplesmente utilizou o kit Lowell de cachos mágicos full, que promete hidratação aos seus cachos, leveza, disciplina, até no day after, onde os cachos podem se desfazer mais facilmente. Ela provavelmente tomou um banho, ela usou produtos incríveis, condicionadores, shampoos para cachos que talvez você nem use. Mas a ovelha raiz, né? A ovelha raiz ela é suja. A ovelha do pasto, ela é incapaz de se limpar sozinha. A ovelha que está real, né? Ela não consegue tomar banho, então ela fede e ela é suja. E assim somos nós, aos olhos de Deus. A verdade é que nós não somos bonzinhos. Aos olhos de Deus, nós não somos limpinhos. Aos olhos de Deus, nós não somos cheirosinhos e nós não somos perfeitos. A grande verdade é que nós somos miseráveis homens pecadores. Nós somos imundos por causa da desconexão, por causa do pecado e por causa de todas as consequências da maldade. Nós sozinhos, nós não conseguimos atingir o padrão de pureza, de santidade e de perfeição do nosso Senhor, do nosso Deus. E por essas características, nós precisamos de um pastor. Porque nós somos perdidos, nós somos vulneráveis, nós somos teimosos, nós somos sujos, nós precisamos de um Salvador. E sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que Cristo Jesus, ele se revela para mim e para você como o bom pastor. Essa é a resposta para mim e para a sua vida. Ele é o bom pastor, não um simples pastor, mas o bom pastor, o pastor perfeito, o pastor que dá a sua própria vida pela vida de suas ovelhas. Então o que Cristo Jesus faz é revelar a sua identidade como eu sou. Nós já discutimos isso nas mensagens anteriores. Quando Jesus diz, eu sou, ele revela que ele tem a mesma natureza de Deus e ele revela quem é Deus. E a seguir ele traz um complemento. Eu sou o bom pastor. E isso nos lembra do mais famoso salmo das Escrituras. O Senhor é o meu pastor. E a partir disso, agora eu quero compartilhar 4 qualidades incríveis, não das ovelhas, mas do bom pastor. E eu quero te convidar a irmos até o trecho do Salmo 23. Vá para lá, no Salmo 23, é onde nós iremos refletir agora. Porque o que o bom pastor faz? Quem é esse bom pastor? E por que Jesus aplica essa qualidade do bom pastor a ele? Então nós vamos ver 4 qualidades incríveis. A primeira é que o bom pastor, ele conduz. Lá no Salmo 23, o verso 2 diz, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ele conduz.
Diante da jornada da vida, nós passamos, e não é uma, não é duas, não são três, são várias vezes, por grandes dilemas da vida, onde a gente não sabe o que decidir. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Quando nós buscamos Jesus, e quando Ele se revela a nós podemos entregar as nossas vidas a Ele, porque Ele se revela como o bom pastor que conduz e que nos guia em cada decisão diária. No texto de João, capítulo 10, onde nós lemos, a segunda vez, nos versos adiante, que Jesus se identifica como o bom pastor, ele traz um complemento incrível. Ele diz que ele conhece as suas ovelhas, que ele tem as suas ovelhas e elas o conhecem. Isso é muito precioso, porque Cristo Jesus ensina que as ovelhas reconhecem o pastor pela voz. Elas ouvem, elas sabem, elas reconhecem, e por reconhecer o seu pastor, a quem elas pertencem, elas o seguem sem medo. Elas são conduzidas por esse bom pastor. Deixa eu te falar uma coisa importante. Você só reconhece a voz de alguém que você desenvolve um relacionamento profundo e de intimidade. Você só reconhece a voz de alguém com quem você tem esse tipo de relacionamento profundo e íntimo. Você pode ouvir a voz de Deus diariamente falando ao seu coração, através da palavra de Deus, através das escrituras. Você pode ouvir a voz de Deus falando ao seu coração através das circunstâncias da vida. Você pode ouvir a voz de Deus através das impressões do Espírito. Deus fala com você também através de outras pessoas cristãs, trazendo mensagens proféticas sobre a sua vida. Enfim, a todo momento, Deus está falando comigo e falando com você. Será que nós temos reconhecido a voz dele na palavra, nas impressões do Espírito, nas circunstâncias da vida? Essa semana aconteceu algo muito bom, muito legal. Os meus pais, junto com a minha irmã, fizeram uma breve visita em nosso lar. Passaram um dia apenas. E pela tarde, as mulheres decidiram ir para o mercado fazer compras e eu fiquei somente com meu pai em casa. Nós trocamos poucas palavras, conversamos, houve um silêncio total. E juntos nós desfrutamos de um bom documentário na Netflix. Depois de um bom tempo, algumas horas, um carro estacionou em frente ao nosso lar e parecia que eu tinha 80 mulheres debatendo, fazendo uma revolução feminista sobre direitos igualitários. Fui eu e meu pai nos assustamos e depois de 3 segundos nós conseguimos reconhecer as vozes. Não eram 80 mulheres, eram 4. Minha mãe, a minha irmã, a minha esposa e a minha filha. E elas não estavam debatendo uma revolução, elas estavam conversando sobre as compras do mercado. Fato é que em menos de 2 segundos nós pudemos reconhecer a voz de cada uma delas. Por quê? Porque nós gastamos tempo suficiente caminhando ao lado delas, num relacionamento profundo e íntimo. Isso significa o quê? Que se você não reconhece a voz do seu bom pastor, ou é porque você não o conhece, ou é porque você não investe tempo num relacionamento com ele a ponto de descobrir a voz dele. A boa notícia é que Cristo Jesus, ele se revela como o bom pastor. Cristo Jesus diz que você é uma ovelha dele. Cristo Jesus te chama pelo nome. Cristo Jesus deseja que você desenvolva com ele um relacionamento profundo e íntimo e que você reconheça a voz dele pastoreando a sua vida. Portanto, diante dos dilemas da vida, aceito ou não aceito uma oferta de emprego, me mudo de uma cidade ou permaneço aqui, descanse em Jesus. O trabalho de conduzir é dele. O seu trabalho
é descansar, ouvir a voz do seu bom pastor, reconhecê-la e seguir os passos em que ele te conduzir e te guiar. O bom pastor, ele te conduz. A segunda característica incrível é que o bom pastor, ele te sustenta. O Salmo 23, 1 diz que o Senhor é meu pastor e de nada, absolutamente nada eu terei falta. Ele nos sustenta, nada vai lhe faltar. Pelo contrário, em verdes pastagens você vai repousar, porque ele te sustenta. Agora, repousar... Você já viu uma ovelha repousando? Você já viu uma ovelha dormindo, deitada? Talvez você esteja falando, mas pastor, eu nunca vi uma ovelha ao vivo. Ok, você precisa conhecer uma ovelha ao vivo, mas isso deixa pra lá. Eu preciso te dizer que não é fácil você encontrar uma ovelha repousando. Não é fácil você encontrar uma ovelha dormindo. Porque para uma ovelha repousar, ela precisa de 3 condições. Ela precisa estar bem alimentada, ela precisa sentir paz com todo o rebanho e ela precisa se sentir segura e protegida. Do contrário, ela não consegue descansar, ela não consegue repousar. Mas na presença do bom pastor, há paz. Na presença do bom pastor, há alimento. Na presença do bom pastor, há segurança. Então, o que isso nos ensina? O que isso traz aos nossos corações hoje? Que alguns de vocês precisam trazer a boa e maravilhosa presença do bom pastor para dentro do seu lar, para que esse bom pastor ministre cura, perdão, restabeleça os relacionamentos familiares quebrados. Alguns de vocês precisam trazer a presença do bom pastor para sua vida financeira, para que você entenda de uma vez por outra que não são títulos, que não são poderes, não são posses, mas sim que a palavra de Deus é verdadeiro alimento para as nossas almas. Tantos outros de vocês precisam trazer a presença do bom pastor para sua vida emocional e psicológica, para que você aprenda e desfrute da maravilhosa certeza de que em Cristo Jesus você tem tudo o que você necessita, porque Ele sustenta a sua vida. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos guia a águas tranquilas, a águas silenciosas. Tem uma outra característica da ovelha é que ela não bebe em água corrente. Ela não bebe em água turbulenta. Na verdade, uma ovelha, ela nem se aproxima de um riacho muito turbulento. Sabe por quê? Porque ela tem medo. Ela tem medo de escorregar numa pedra, cair e ser levada pela correnteza como uma bola gigante de algodão. Então, ela não bebe água em lugares assim. Ela precisa que o pastor, aquele que sustenta a vida dela, a conduza em águas tranquilas. E esse é o trabalho do nosso pastor. Ele nos sustenta em águas tranquilas. Muito mais do que um sustento material, é um sustento para as nossas almas, porque Ele próprio é a água viva, Ele é o refresco para a sua, para a minha, para a nossa alma. E assim, se o mundo estiver caindo ao seu redor, você não vai temer, porque você sabe que você pode descansar sabendo que Ele é o bom pastor que sustenta a minha e a sua vida. Ele é o bom pastor e nada vai lhe faltar. Ele conduz, Ele sustenta. O bom pastor corrige. Terceiro ponto é que o bom pastor corrige. O Salmo 23, verso 3 diz: guia-me nas veredas da justiça. Existem ovelhinhas menos desobedientes e existem ovelhinhas mais desobedientes. Tudo depende do rumo que você toma de acordo com o seu coração enganoso, né? Do quanto nós nos perdemos e nos desviamos, né? Algumas ovelhas, inclusive, são mais teimosinhas, e essas ovelhas mais teimosinhas, elas necessitam de uma disciplina mais rígida. E o fato é que o nosso Deus, Ele nos disciplina, Ele nos corrige, Ele faz de tudo para nos manter nas veredas de justiça, nos caminhos de justiça, e Ele faz isso com amor. Uma disciplina, a princípio, ela parece não ser uma boa notícia, na verdade. Ela dói, ela machuca, mas você já pensou no fato do quão abençoado você é por ser corrigido? Porque Deus, Ele corrige aquele a quem ama. O fato da correção
é um profundo sinal de que Deus te ama, de que Deus se importa com você, de que Ele quer o seu bem, que Ele não quer que você caminhe em direção ruim, mas Ele quer te trazer sempre para os caminhos de justiça. Muitas vezes você não entenda, muitas vezes você não compreenda, muitas vezes você não consegue compreender porque o cenário atual, a nossa pequenez, o fato de sermos tão limitados, muitas vezes nos faz com que a gente não possa compreender todo o cenário da correção de Deus nas nossas vidas. Nós somos muitas vezes como crianças que são disciplinadas pelas pessoas mais velhas, pelos responsáveis, pelos adultos, né? Eu até lembro de uma história que mês passado eu fui visitar um grande amigo pastor numa cidade próxima e eu dirigi cerca de 40 quilômetros de moto, cheguei na casa dele, fui recebido por ele e fui recebido pelo seu pequeno filho de 4 anos, né? Agora imagine, 40 quilômetros de moto, o escapamento quente, a moto, o motor ali fervendo, e logo que eu desci da moto, eu percebi que o seu filho de 4 anos já estava com a mãozinha esticada diante do escapamento. Eu não tinha tempo para avisar o meu amigo. Eu não tinha tempo para dizer não para aquela criança. Eu só tinha tempo de agir. E foi o que eu fiz. De uma maneira até bruta, eu peguei aquele piá ali pela camiseta, do jeito que dava mesmo, pela camisetinha de costa, e puxei ele com força em minha direção e segurei ele. E ele não tocou o escapamento, mas ele olhou assustado para mim. Depois desse olhar assustado, ele olhou meio bravo, sem entender. E depois ele até ficou com certo medo, né? E olhando para mim com aquela cara de tio, você é muito mal, você é muito mal. Na verdade, ele não compreendeu o que aconteceu ali. Com 4 anos, ele não conseguia compreender que eu tinha sido bruto com ele, mas que a minha ação, na verdade, foi, e naquele momento, uma atitude amorosa, afastando ele do risco, do perigo de queimar sua mãozinha. Ainda assim, ele não entendeu. Naquele momento, ele não entendeu. Claro que ninguém fica feliz com a disciplina. Não existe ninguém que diz, que delícia, estou sendo disciplinado por Deus, olha como isso é bom. Não, não é, porque dói, machuca. Mas a disciplina, ela é abençoadora na medida que ela produz frutos de justiça. E se ela produz frutos de justiça, ela produz frutos de paz. Jesus é o bom pastor que nos corrige porque ele nos ama. Então ele nos conduz, ele nos sustenta, ele nos corrige e por fim, o bom pastor, ele nos protege. Ele nos protege. O Salmo 23, verso 4, e eu amo essa parte, diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Nós não precisamos temer, por quê? Porque o nosso bom pastor está conosco. Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, Ele está comigo, Ele está com você diariamente. E quando compreendemos isso, nós podemos descansar nele, porque a gente entende que em cada milésimo de segundo das nossas vidas, Ele está trabalhando, Ele está agindo sempre para o bem, sempre para o melhor, sempre para trazer esperança para as suas ovelhas. E eu gosto dessa imagem, né, da vara e do cajado, porque a vara ela era utilizada para afastar animais que eram ameaças e que poderiam trazer perigo para as ovelhas. O cajado era outra ferramenta que tinha o propósito de resgatar as ovelhas, de tirá-las de uma situação de risco e trazê-las para perto do pastor. E é assim que Deus nos protege. Você lembra quando eu falei que a ovelha ela é suja, que ela é fedidinha? Então, ela atraía, obviamente, e atrai muitas moscas que ficam sobrevoando ali a região da sua cabeça. E algumas moscas depositam ovos, esses ovos eles
eclodem em larvas, e isso pode ocasionar uma situação de completo desespero para a ovelha, a ponto de ela entrar em estados de loucura. Sabe o que o bom pastor faz? O versículo 5 diz para mim e para você: ele derrama óleo sobre a cabeça da ovelha. Além de trazer um aroma agradável, aquele óleo, ele serve também de um tipo de repelente natural contra insetos indesejados. Ainda no verso 5, o bom pastor também tem uma outra bela imagem, a imagem do cálice que transborda, do cálice transbordante. Existe uma tradição antiga na Palestina e ela é muito linda, porque quando você é convidado a estar na casa de alguém, na medida em que o anfitrião ele mantém a sua taça de vinho cheia, você é bem-vindo ali. Enquanto ele vai enchendo, enquanto ele vai mantendo a sua taça cheia, tá tudo bem, permaneça, a comunhão, a paz, a alegria, você é bem-vindo naquele lar. Mas a partir do momento em que o anfitrião permite que a sua taça, o seu copo se esvazie e ele não mais completa, aí é um sinal claro de hora de ir embora, né? Hora de ir para casa. Quando a gente pega essa tradição antiga palestina e aplica esse salmo, a gente entende o que o salmista quer dizer quando ele afirma que o nosso cálice transborda. Isso significa que na presença do bom pastor, você é sempre bem-vindo. Na presença do bom pastor, ele sempre se alegra, nunca é hora de ir embora, ele nunca vai te deixar, você é sempre bem-vindo na presença do bom pastor, e na presença dele, você está sempre seguro, sempre protegido na presença amorosa do bom pastor. Concluindo, Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor que nos traz uma boa notícia, que vem de um bom Deus, que entrega o seu único filho para morrer no nosso lugar e nos oferecer a maravilhosa e boa vida. Sim, quando Jesus diz que ele é o bom pastor, que dá sua vida pelas suas ovelhas, e Jesus está falando sobre a cruz, Jesus está falando sobre a sua morte, Jesus está falando sobre o seu sacrifício que é pelas ovelhas. Sim, a palavra de Deus diz que ele dá sua vida pelas ovelhas, é por mim, é por você, é para que através da morte dele, eu e você tenhamos paz com Deus, perdão de pecados, relacionamento, comunhão com o nosso Deus. O bom pastor que nos conduz, que nos sustenta, que nos corrige, que nos protege. É o mesmo bom pastor que agora derrama a sua própria vida para oferecer a nós uma vida plena e eterna, para que a gente possa entender que nele, no bom pastor, a morte não é o ponto final, mas sim a vida plena e eterna que nós desfrutamos em Cristo Jesus, uma vida rica, abundante e plena. Quando a gente olha esse texto, a gente consegue entender que nesse tempo de coronavírus, a mensagem de Jesus, a identidade de Jesus não significa que a nossa vida ela não terá mais nenhuma dificuldade, nenhum problema. Não é isso. Mas sim uma promessa verdadeira, real e profunda, que eternamente você e eu, nós estamos seguros na vida eterna que o bom pastor, Cristo Jesus, oferece para mim e oferece para você. Eu quero terminar com uma história. Certa vez, um incrível, brilhante professor de teatro, diante dos seus alunos, ele propôs o seguinte exercício, que na verdade também era um grande desafio. Ele falou: nós vamos recitar
o Salmo 23 aqui como um exercício prático e eu quero que vocês dramatizem o Salmo 23. Eu quero que vocês recitem com as técnicas que nós aprendemos. E ele disse, eu vou começar e depois serão vocês. Então, aquele professor começou e ele utilizou todas as suas técnicas de retórica, de oratória, de teatro, e ali ele fez o Salmo 23 de uma maneira comovente. E no final todos os alunos se colocaram de pé e aplaudiram aquele professor. Então ele fez um sorteio para um aluno fazer esse desafio. E justo um dos alunos mais tímidos foi sorteado para recitar aquele Salmo 23. Então aquele aluno, bem tímido, com a sua voz fraca pela timidez, começou: o Senhor é meu pastor. E ele gaguejava, e ele falava baixo, mas enquanto ele recitava o Salmo 23, enquanto ele começou a dizer, de nada eu terei falta, ele começou a lembrar também de quem é Cristo Jesus. Ele começou a lembrar de tudo que Cristo Jesus fez por ele, do sustento, do cuidado, da condução, da proteção, das correções e da vida que ele tinha através de Cristo Jesus. Então ele foi em meio à dificuldade, em meio a gaguejos, em meio a voz baixa e muitas vezes sem força e tímida, ele foi recitando aquele salmo com dificuldade e cheio, já tomado por lágrimas. Ele quase não consegue completar aquele salmo, mas ele termina. E não há aplausos. Há um silêncio, mas há uma completa devoção nesse silêncio. Todos em espírito de oração, um silêncio sacramental, uma devoção sagrada. E após um tempo de silêncio, o professor interrompeu, apenas dizendo: eis a diferença. Eu conheço o Salmo, mas esse menino, ele conhece o pastor. Esse menino, ele conhece o pastor. O Salmo 23, ele termina com a afirmação incrível de que o amor leal, de que o amor recede, que a bondade, a fidelidade do nosso Deus não apenas nos seguem, mas nos perseguem todos os dias das nossas vidas. É isso que o bom pastor faz. Ele vai ao encontro das suas ovelhas. Ele se doa pelas suas ovelhas. É por mim, é por você. Então não seja teimoso, não seja medrosa, não seja insegura ou inseguro. O amor do bom pastor te persegue porque você é a ovelha dele. Ele te conhece pelo nome, você pertence a ele e o amor dele te persegue todos os dias da sua vida, porque tudo o que Cristo Jesus, o bom pastor, deseja para mim e para você é vida plena e vida abundante. Nele, o bom pastor, Cristo Jesus, eu e você temos tudo o que precisamos. Cristo Jesus é o bom pastor. Nele nós temos vida plena e abundante. E nada mais nos faltará. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus, o bom pastor, todas as coisas ficarão bem. Eu quero te convidar nesse momento a você fechar os teus olhos. Eu quero orar por você. Pai de amor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos
pelo teu imenso amor, pelo fato de o Senhor enviar Cristo Jesus ao mundo para derramar a sua própria vida pelas suas ovelhas. Obrigado porque esse teu amor nos alcançou, esse teu amor nos conduz em verdes pastagens e águas tranquilas, nos guia, nos sustenta, nos corrige, nos protege e nos dá a mais absoluta certeza de que em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos o teu amor, nós temos a tua salvação, nós temos paz, perdão de pecados e comunhão com o Senhor. Ó Deus, reafirma a cada dia a certeza de que o teu amor nos persegue e que o Senhor está conosco em todos os momentos. Nós não precisamos temer, nós não precisamos ser inseguros ou teimosos. Nós apenas descansamos no Senhor, na certeza de que o Senhor é o nosso bom pastor, de que em Cristo Jesus nós não temos simplesmente uma vida qualquer, mas uma vida plena e abundante. Obrigado, Jesus. Obrigado porque nesse tempo de aflição e angústia, a tua palavra vem confortar e nos dar essa certeza eterna aos nossos corações. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. 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 Irmãos e irmãs, eu deixo aqui agora, em seguida, nesse mesmo vídeo, uma canção dos meus amigos do Projeto Sola. A canção se chama 23 e ela é o Salmo 23 cantado. Eu espero que essa canção ministre ao seu coração como tem ministrado ao meu. Faça dela a sua oração diária nessa semana, lembrando a cada dia que se o Senhor é o nosso pastor, nós temos tudo o que precisamos. Até domingo que vem, uma ótima semana na presença de Cristo Jesus. Amém. O Senhor é o meu pastor e eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons me faz deitar, por águas calmas me levará. Os meus pés fazes andar na estrada da retidão. Se do caminho eu desviar, o teu castigo me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor
no vale, ter que passar. Não temerei, pois sei que perto estás. E se a morte me assombrar, a tua graça me acolherá. Misericórdia e compaixão todos os dias me acompanharão, e para sempre eu morarei na eternidade onde estás. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar.